voz do meu amor dentro do meu coração, livre, forte, sem temor, melodia da canção. Sabe lá, sabe lá, sabe lá o que é amar. Sabe lá, sabe lá. É difícil explicar. É ceder mais que querer. É um eterno aprender. É preciso mesmo sem necessariamente ser. É poesia e emoção. É razão sem perceber. É sonhar sem medo algum. É não querer entender. Sabe lá onde mora a paixão. Sabe lá, sabe lá, confundir a ilusão. Tem um amor que me dá paz, que dá força pra seguir, que me tira da aflição, que me mostra onde ir. Sabe lá o que é não ser feliz. Sabe lá, não ser livre num país. Lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya, ah, lá, ya. Sabe lá o que é amar. Sabe lá, sabe lá. É difícil explicar. Sabe lá, sabe lá, sabe lá o que é amar. Sabe lá, é difícil explicar. Lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya. Oi pessoal, que saudade nós estamos de cantar juntos. Foi por isso que resolvemos gravar essa música linda que fala da alegria que temos em Jesus. Meu nome é Júlia e este é o coro infantil da CIB Macaé. Você sabe qual é o segredo da alegria? Então vem comigo descobrir. Vamos lá, galera? Vem, Sara! Vamos, gente! Henrique, Enzo, tá na hora. Tô indo. Que saudade de cantar com vocês. Que legal!
Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Primeira Igreja Batista em Oiticica, né? Nesse dia do 139º da leitura da Bíblia toda em um ano. E nós estamos aqui mais um dia, não é? São mais de... Bom, se contar com os aniversários da igreja, os cultos, são mais de 250 transmissões nesse tempo de pandemia, cada uma aprendendo, e abrimos aí com as crianças cantando O Segredo da Alegria é Jesus. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, o chat está aberto para você dar aí o seu boa noite, dizer quem está assistindo com você, apresentar algum pedido de oração ou agradecimento, interagir com quem está assistindo. E mesmo que você não deseje ou não saiba como compartilhar ali no chat, seja também bem-vindo, Deus abençoe a sua vida, a sua família, e para nós é um motivo de extrema alegria. Hoje nós temos dois irmãos, né, aniversariando em nossa igreja, temos os aniversariantes, e para nós sempre é um momento de grande alegria, né? A nossa irmã Vitória, não é? E ela completa hoje mais um aninho de vida, e ela é membro de nossa igreja. E também nossa irmã Tânia Maia, popularmente conhecida como Taninha, não é? Deus abençoe essas irmãs, que Deus continue sustentando. Um abraço aí a todas essas duas irmãs e que Deus continue sustentando e fortalecendo o lar delas, a família, a saúde. Que Deus a todos abençoe. Vamos iniciar então, mais uma vez, orando, pedindo a bênção de Deus, colocando essas vidas no altar do Senhor. Oremos. Te damos graças, Pai querido, por esta noite maravilhosa de terça-feira, pela Tua palavra que estamos lendo, né, neste dia, o livro do profeta Daniel. Te louvamos pelo Teu cuidado, te louvamos pela Tua proteção, te adoramos porque Tu és soberano, Tu és único, Tu és maravilhoso. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Apresentamos e consagramos a Ti essa transmissão, confiamos em Ti, dependemos de Ti. Pedimos a Tua bênção para a energia elétrica, internet, computador, das aplicativos de streaming, toda a tecnologia que está sendo usada, ainda que limitada, mas como o conteúdo da Tua palavra é um conteúdo poderoso, transformador. Que a Tua palavra atinja os corações e a mente de todos aqueles que estão assistindo nessa terça-noite ou vão assistir a gravação a posteriori. Obrigado pela tua bênção. Pedimos a Tua bênção também para a Vitória, né? A nossa irmã Vitória, dando saúde a ela, graça, misericórdia no seu crescimento, na sua vida espiritual. Também a nossa irmã Tânia Maia, não é? Que o Senhor continue sustentando, dando saúde e graça a ela, abençoando a sua irmã ali no outro país, e ser com os enfermos, enlutados, famílias desempregadas, adoentadas, né? Abençoe os médicos, os enfermeiros que estão nos hospitais, cuidando dos pacientes de Covid, de outras doenças também. Pedimos, ó Deus, pelos médicos, cientistas que estão trabalhando aí pela vacina, tratamento, abre a inteligência deles, dá sabedoria e direção, ó Pai. Que o fim comercial não seja maior do que a saúde. Somos governantes, ó Deus, que estão no comando, né, das áreas de saúde de cada cidade, estado do Brasil, de cada país. Também abençoando, ó Pai, as eleições desse domingo, no segundo turno, em muitas cidades teremos eleições de segundo turno, na escolha do prefeito. De antemão, pedimos a Tua bênção para o próximo prefeito, para o prefeito que será eleito no Rio de Janeiro, né, que o Senhor esteja guiando, cuidando, que olhe para o bem da população. Te damos graças e oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Que Deus a todos continue abençoando. Aqueles recadinhos, né? O Novembro Azul está aí, né? Da campanha do câncer de próstata, né? Dessa prevenção toda. Lembrando também que nós estamos lendo a Bíblia toda e nesta semana estamos lendo Daniel e Oséias, dentro da visão da igreja, né, que capacita os membros em discípulos de Cristo.
e a capacitação ela é importante, e ela vai ilustrada nesse círculo que eu chamo de círculo da igreja missionária. A igreja ela alcança pessoas com o evangelho, o tempo todo ela está alcançando. Uma vez que as pessoas são alcançadas, se convertem, são integradas na família de Deus, tornam convertidos, que é a igreja. Uma vez integrados, se tornam membros, e esses membros precisam ser capacitados para serem discípulos. E uma vez estando no processo discipulado, acontece ao mesmo tempo que são enviados em etapas, não é? Para serem discipuladores. O que o discipulador faz, gente? Alcança pessoas, integra, capacita e envia. Envia e vai junto, né? Porque a igreja que ela vai, e nesse sentido é muito maravilhoso. Que Deus a todos abençoe. Nós vamos a mais uma canção e na volta vamos meditar na leitura de hoje e depois nos capítulos, né? Nesta música, é uma música bem conhecida, diz quão lindo este nome é. São os corais virtuais louvando o nome do Senhor. No início eras a palavra, com Deus altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, vieste pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão
como eu amo o nome do meu Senhor. Ó, quão lindo esse nome é, não é? Que coisa bonita, né? Os corais aí da igreja luterana, não é? Estão louvando o nome do Senhor aí. A você que chegou agora, boa noite a todos, né? Que a graça e a paz e a misericórdia do Senhor continue sobre a sua vida. Nós estamos lendo a Bíblia toda em um ano e sempre eu gosto de repetir isso, porque é dentro de um contexto maior, né? Que eu chamo aqui de temas pastorais. Eu tenho apresentado aqui, tenho trabalhado com a ideia da igreja saudável, depois trabalhei a ideia da igreja discipuladora, a ideia agora, a ideia da igreja missionária, e a partir do ano que vem, a igreja centrada no Evangelho. E já estou trabalhando, pedindo a direção de Deus para 2023, será a igreja alguma coisa, né? E em breve, ainda em dezembro, estarei falando qual é a temática a temática chama de tema pastoral, direção espiritual, liderança espiritual. O líder olha para frente. O líder que está preso ao passado, né, e fica ali remoendo, só lamentando, se vitimando, né, não é líder. Então, minha função como pastor é dar a direção para o rebanho. Pastor, você vai chegar vivo em 2023? Eu não sei nem se eu vou estar vivo daqui a 10 minutos. Todavia, é função do líder planejar. Né? Não vejo algo bagunçado. E a igreja ela vai caminhando, ela vai entendendo isso também, que todo o planejamento ele vai girando em torno da direção pastoral. Senão a gente vai caminhar para todos os lados. Né? Muito em breve, não sei se ano que vem, né, nós vamos ter uma ideia, não sei se você conhece a terminologia que eu vou usar, chamado planejamento estratégico, que é um planejamento no todo, né? Onde há uma visão e missão, e a partir daí nós fazemos elementos, todos partilham como chegar lá. A direção é essa. Como vamos chegar lá, né? E o exemplo, uma metáfora, uma analogia que eu posso dar, nós vamos a pé, nós vamos de bicicleta, nós vamos de ônibus, nós vamos de avião, de navio, enfim, como vamos chegar lá? Nós vamos direto, nós vamos por etapas, e é isso, a gente conversa. Minha função é dar a direção, orientar, caminhar, de ensinar os valores, pastorear, cuidar, discipular, alcançar, integrar, capacitar e enviar para que mais pessoas sejam alcançadas e assim tal. Então, nós vamos estar caminhando, né? Nós estamos nesse trimestre, né, trabalhando a igreja missionária capacita os membros em discípulos de Cristo e estamos nessa semana, né? Então, eu trabalhei os anos, trabalho o ano, trabalho o trimestre, trabalho a semana, que é os livros de Daniel e Osés, estamos lendo, membresia sendo capacitada para fazer discípulos que não sejam coniventes com o pecado, isso é uma capacitação também, né? Então, essa é a semana. Então, vamos agora ao dia, e neste dia, terça-feira, 24 de novembro, estamos lendo Daniel 5, 6, 7 e 8, né? Uma leitura densa, a primeira parte de Daniel 5, 6, mais ou menos ali as narrativas, 7, 8, já entra ali o estilo chamado apocalíptico. O que é a literatura apocalíptica? É a forma de escrever, quando você usa figuras de linguagem. O livro de Apocalipse, mais popular, mais conhecido, né? Ou o livro da Revelação, ele vai usar muitas figuras, até pela questão da perseguição. É provável que para Daniel ele estivesse sendo observado ali, e o livro ele vai trabalhar em tempos de grandes impérios, também com figuras de linguagem para ajudar. Quem lia na época entendia. Nós não somos da época, então temos que trabalhar para não exagerar na interpretação ali e inventar coisas. Pois bem, a reflexão sempre está acoplada ou aplicada à ideia da semana, que é discípulos sendo, né, não sendo coniventes com o pecado.
Não sei se você consegue ouvir, mas nesse momento passa o carro aí de som aí, vendendo alguma coisa que eu não sei. Não sei se dá para ouvir em casa. Mas vamos lá, Daniel 5:22 diz: e o Senhor, o rei Belsassar, né, Senhor com letra minúscula, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. A gente vai ver o que é tudo isso, que é escrita, né, ali. Nesta terça-feira, estamos lendo sobre Belsassar, né, e a escrita na parede, Daniel na cova dos leões e as visões dos 4 animais e do carneiro e do bode. No verso acima, lemos a confrontação de Daniel ao rei Belsassar no episódio da mão que escreveu na parede. É isso mesmo. O profeta não foi conivente com o pecado do rei, mesmo correndo risco de morte, denunciou o pecado e a mensagem de juízo. O rei Belsassar não se humilhou e teve um triste fim. O conivente recebe o mesmo juízo daquele que peca. Ele é chamado, né, pelo direito de cúmplice, porque ele não falou, ele não confrontou e ele permanece ali, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente fala em espírito faccioso, divisões, é muito difícil fazer parar um religioso, um espírito faccioso. A primeira coisa que a gente faz é pregar o evangelho, e é isso que eu tenho procurado fazer o tempo todo aqui na igreja. Mas mesmo pregando o evangelho, mesmo falando sobre ministériolatria, o ministériolatra, né, o espírito faccioso, ele não recebe essa palavra. Ele sempre acha que é o outro, porque o coração dele está muito duro. Onde se quebra, então? Pô, a primeira forte que o coração dele pode ser quebrado é pelo poder de Deus ele se converter. Mas, para que haja ministériolatria, tem que ter adoradores, tem que ter coniventes, que concordam com aquela narrativa, né? Quando esse espírito faccioso, esse ministériolatra, ele é confrontado, ele começa a ficar em apuros, porque ele quer elogios, ele quer aplausos, ele quer ser o centro, ele quer ter o controle. Então, eu tenho que falar isso também. Ele vai procurar uma igreja, vai procurar um ambiente onde ele é adorado, onde ele é reverenciado, onde só tem elogios. E aí corre o risco. Então, você não pode ser conivente, porque fulano... às vezes você fala assim, aquele pastor lá, aquele falso pastor lá está pregando. Pois é, mas tem gente aplaudindo a ele. São coniventes. Daniel não foi conivente com o rei. Ele apontou, ele sabia que ele corria risco de morte. Havia uma provocação. O rei, a gente vai ver no texto, né, o rei vai usar utensílios de Jerusalém para afrontar o Deus Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus. Mas Daniel não teve esse conchavo, não. Não quer saber, né? Não podemos ser coniventes, seja com amigos, parentes ou pessoas poderosas. Um pastor, por exemplo, um líder não pode ter parente. Parente, nesse aspecto, né? Não, vou proteger porque é meu pai. Peraí, mas está errado? Está errado. É membro da igreja? É membro da igreja, né? Você tem dificuldade de não ser conivente com o pecado de amigos, parentes ou pessoas poderosas? Você tem essa percepção? Às vezes fala assim, mas eu falo, pastor, eu falo com ele, eu falo com ela. Né? Mas será que fala mesmo? Porque ele encontra muitas das vezes o espírito faccioso, né? Ele precisa de gente para concordar com ele, ou pelo menos se calar, não confronta na palavra, né? E isso daí é muito importante. Então, minha palavra é: não seja conivente. Daniel não foi conivente, Osés não será conivente. E olha que Osés vai ter que lidar com a própria esposa, tá bom? A gente vai falar isso a partir de amanhã, né? Que Deus a todos abençoe. Né? Nós vamos a mais uma canção e na volta vamos ao texto. Os textos hoje são compridos, são profundos, né? Como sempre é a palavra de Deus, maravilhosa. Vamos a mais uma canção, e essa canção aí ela diz os sonhos de Deus. Né? Nós vamos ouvir mais uma canção e adorar ao Senhor.
Deus, Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou tão pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Eu sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim, acredito. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Ele vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. O impossível sempre Deus vai fazer, né? No tempo dele, na hora dele. Agora, você precisa crer. Se você não crê, para que pede, né? Eu costumo dizer assim, podemos orar sem ter fé? Vamos lá.
responde para mim. Você pode orar? Alguém pode orar sem ter fé? Pode, mas é oração isso? Não. A oração tem um pressuposto. A quem eu estou falando? Estou pedindo. Então, isso daí é muito importante, tá bom? Que Deus a todos abençoe. Bom, nós estamos lendo o livro de Daniel, né? E estamos hoje aí em Daniel, capítulo 5, 6, 7, 8. São 4 capítulos grandes, parte narrativa, parte de história e parte de profecias no estilo de literatura apocalíptica, contando ali, né? E eu não vou ler todos os versículos, mais uma vez, mas quero encorajá-lo. Eu quero que você entre ali nesse momento ali, né? Então, a parte da história fica mais, tem histórias conhecidas, como a mão que escreve ali, né? A Daniel na cova dos leões. Nós temos lições aí proféticas para o futuro. A profecia, queridos, e a visão do futuro, né? Elas não são no sentido de dar medo, mas sim de esperança. Tanto o livro de Apocalipse como o livro de Daniel, que usam a literatura apocalíptica, o estilo de escrever chamado apocalíptico, né? Eles são livros de esperança. Esperança para quem, Daniel? Para os judeus que estão na Babilônia, que um dia eles sairão, né? E um dia eles voltarão e serão, e é o povo de Deus. Em Apocalipse é para a igreja, não é? Bem lá na frente, que a igreja vencerá. As perseguições estão chegando, conforme as escrituras dizem, né? Ainda estamos no princípio das dores, ou entrando no princípio das dores, segundo o Evangelho de Mateus. Então, esse é um trabalho. Então, pode causar medo, futuro, né? Poder do mal, mas há a vitória decretada. Nós somos um povo que sabemos o fim da nossa história. Agora, entre o momento de hoje e o fim, há um lapso aí que precisamos viver na presença dele e anunciar o evangelho às outras pessoas, tá bom? Então vamos lá, eu vou trabalhar aqui o capítulo 5, vou utilizar a minha Bíblia anotada, né? De um grande comentarista chamado Charles Ryder, e ele faz então alguns comentários que eu vou me basear aqui. Só reclamo do tamanho da fonte, que é pequititinha aqui, né? A Bíblia ela é grande, né? Mas a fonte é pequena. E aí não tem nada a ver com a Bíblia, tem a ver comigo, né? E tal. O meu óculos, eu sou míope, então meu óculos é para longe. Para perto eu não uso óculos, não preciso de óculos. Mas é muito pequenininho mesmo para quem não é míope, né? Então vamos lá, né? É o banquete do rei Belsassar. Até Daniel ser escrito, não se tinha notícias desse rei na arqueologia e na história, né? E isso daí é muito importante. Mas alguns arqueólogos descobriram, né, que Nabonido, o último rei da Babilônia, confiou a majestade de seu filho, que nos escritos arqueológicos está como Belsar-Usus, né, ou Belsassar. Então, Belsassar é o último rei, porque essa história aí, o contexto dela é que era o fim do Império Babilônico, o último rei da Babilônia. Nós sabíamos informações sobre a sua história de Nabonido, né? Mas ele tinha um filho, então é os últimos lances, os últimos minutos. Me lembra, assim, de longe, né, numa história comparada, ao último baile do Império aqui no Brasil, ali na Ilha Fiscal, né? Que foi a última ação do Império Brasileiro até a proclamação da República, né? Então, o Nabucodonosor foi sucedido por Abel-Marduk, ou Evil-Merodach, né? Que foi assassinado pelo seu cunhado, o Nergal-Sarezer, que foi sucedido pelo seu filho, o Labash-Marduk, também assassinado por um grupo que incluía Nabonido. Nabonido, então, assume, né, o reino da Babilônia e ele deixa o seu filho Belsassar, que é o último rei. Depois, então, os persas vão invadir, então, ali. Então, essa festa, esse grande banquete, era óbvio que eles iam perder ali todo o império. O último baile, digamos assim, né? E ele diz que Nabucodonosor é pai dele, não no pai, né? Mas no sentido da linha sucessória ali, realmente, né? Os persas já estavam ali chegando. Vamos então ao texto, né? O rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho com eles. Então, é um banquete, é uma grande festa. Talvez levantaram o moral do povo ali, né?
dos líderes ali. Enquanto Belsassar, né, bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai não é o pai biológico, mas no sentido de que está na linha sucessória, né? Por exemplo, pai Abraão, o cara não é pai, né? Mas é considerado da família, né? Do patriarca da família ali. Havia tirado o templo de Jerusalém para que ele, os homens importantes do reino, as mulheres e as concubinas do rei o usassem para beber. E aqui há um detalhe que nos é informado por Daniel, né? Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino, as mulheres e as concubinas do rei. E aí eles não só beberam vinho já alcoolizados, deram louvores aos deuses de ouro, prata e bronze, de ferro e de madeira e de prata. Todos o panteão de deuses ali estavam ali representados. E diz o texto bíblico, a palavra de Deus, que no mesmo instante que eles estavam glorificando aqueles deuses, apareceram uns dedos com de mão humana e começaram a escrever na parede caiada, né, de cal, ali do Palácio Real, no lugar iluminado pelo candelabro. O rei viu os dedos que estava escrevendo. E era uma cena que eu imagino parou todo mundo ali, porque é sobrenatural, né? Não é normal isso ali. E então o semblante do rei empalideceu, né? E os seus pensamentos o deixaram perturbado. E as pernas bambearam e os joelhos batiam um no outro. Então foi uma tremedeira ali, um desespero. O rei então ordenou em voz alta que fossem chamados encantadores, caldeus e feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia, né? Aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante no meu reino. E então vieram os sábios, né? E não puderam ler o que estava escrito, nem dar, obviamente, a interpretação. Com isso, Belsassar ficou muito perturbado e ficou mais pálido ainda. E todos estavam perplexos. Aquela festa foi um fracasso. A rainha mãe, né, ouvindo, ela era, né, ali no comando, entrou e disse, olha, não deixe, né, que os seus pensamentos se perturbem. Há aqui um homem, que já era um coroa nessa época aqui, né? Há um homem que tem o Espírito dos Santos Deuses. Nos dias de seu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltessassar, né? Está lá em Daniel 4:8, se acharam espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação dos sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis. Tipo assim, é impossível? Chama o Daniel. Portanto, chame Daniel, ele dará. E o Daniel foi. O rei pergunta, né? Você é aquele dos exilados de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Tem ouvido que você, a seu respeito, né? Os deuses que estão em você, e que você acham luz, inteligência, sabedoria, né? Acabam de ser trazidos à minha presença e ninguém conseguiu interpretar. Você pode interpretar? Aí o Daniel, vou pular um pouquinho, né? Porque ele vai repetindo ali, tudo que ele vai dar e tal. Gente, Daniel é demais. Nós temos que aprender a não ser coniventes como Daniel. O Senhor pode ficar com os seus presentes, dar as recompensas, né? A outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede. E lhe darei, então, a interpretação. Bom, 18 aqui. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, com a grandeza, a glória e majestade. Né? Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas, tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida, exaltava uns e humilhava outros. Mas, quando o coração dele se elevou, o seu espírito tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. É aquilo que nós já lemos ali em Daniel 4:3, comia capim e tal.
E aí ele diz então, Daniel fala para o rei na frente de todo mundo. O senhor rei Belsassar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Né? Pelo contrário, e aqui é grande, hein? Se levantou contra o Senhor do céu, ele está confrontando ali, ó, não é conivente. Né? Trazer os utensílios do templo dele para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do rei, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor, né, deixa eu agora marcar aqui, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, madeira, pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão está a sua vida em todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão na parede que está escrito Mene, Mene, Tekel, Parsim. Vejam, os caldeus entendiam, né? Sabiam o que significava ali. Talvez não entenderam na hora ali, né? A mão ali, mas o que significava realmente, quer dizer, a palavra, não sabia a interpretação dela. E aí, essa é a interpretação, né? E isso daí é muito importante aí. Men, Deus contou os dias do seu reinado e pôs um fim neles. Tekel, né? E 2 vezes ele contou, né? Você foi achado pesado na balança, foi achado em falta. E Pérez, que é o singular de Parsim, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas, né? Que o Império Persa depois será o Império Medo-Persa, né? Como nós dissemos. Então, Belsassar mandou que colocassem tudo ali em Daniel, né? E naquela mesma noite, Belsassar, rei dos caldeus, né? Foi morto. E Dario, o Medo, né? Do Império Medo-Persa, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Aí tem que encontrar a história do Império Aquemênida, né? Dos persas, da união com os medos, né? Ou os medos, nesse sentido. Então, esse foi o capítulo 5 de Daniel. Que história maravilhosa aí, né? Vamos agora, então, ao capítulo de número 6. Né? Nós vamos trabalhar, então, aí, que começa com ali Daniel, então, na cova dos leões. Então, Dario agora é o rei de todo aquele império. Ele vai ampliar, inclusive, né, as conquistas do império. E ele colocou 120 sátrapas, né, para administrar o seu reino. 3 presidentes. Daniel era um desses presidentes, né, um dos 3. E os sátrapas todos prestavam, então, se for dividido por igual, mas alguns tinham mais, né, satrapias para governar, né? Daniel tinha as suas satrapias, que quem governa cada satrapia é um sátrapa, que tem lá, enfim, é toda uma cadeia de comando aí, né? Um modelo bem militar até, para conter um império e trabalhar aqui. O Daniel se destacou, todos eles, já um senhor ali, não é? Já destacou ali. E o rei Dario, então, pensava em colocá-lo sobre todo o trono, né? Sobre todo o reino ali. E a inveja é grande, né, queridos? E ali, em qualquer lugar do mundo, né? Queriam, então, um pretexto para acusar Daniel, tirar Daniel da jogada. Ele era um estrangeiro, né? Então, isso doía, né? A questão aí, a gente vê a questão racial, né? Isso é muito antigo mesmo, né? Que não tem a ver com a raça, tem a ver com o ser humano, o pecado realmente, né? Por isso, é importante a gente falar sobre isso também. Não conseguiram encontrar pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel e não achavam nele erro nem culpa. E aí, eles disseram, olha, nunca vamos achar um pretexto para acusar Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então, eles tiveram uma ideia. Deixa eu falar um negócio sobre lei. Se você pesquisar na história, você não vai encontrar uma lei direta para perseguir a igreja ou perseguir os cristãos. Não tem leis. Você propõe uma lei que é contra os valores da igreja ou valores da fé, e aí você obriga, né, nessa lei o cristão a fazer algo que ele não vai querer fazer. E aí vem a perseguição por desobediência civil, né, por rebelião. Então vem uma lei que vai contra um princípio bíblico, por exemplo, você vai ter que escolher servir a esses deuses ou caminhar aí com a palavra. E a maioria vai escolher a palavra e vai ser perseguido e até morto, né? Então, eles propõem ao rei, então, né,
sempre chega elogiando o rei, que o rei Dario viva para sempre. Nós pensamos num decreto. O senhor é poderoso, gente boa. Nos próximos 30 dias, fica ordenado que qualquer homem, né, fizer um pedido a qualquer Deus, ou a qualquer homem que não seja o rei, seja jogado na cova dos leões. O senhor é poderoso, as pessoas não podem fazer nada. O senhor é maior que todos os deuses. Tem que passar pela mão do senhor, porque o senhor é o cara. Eu estou tentando traduzir isso. Aí o rei, ali, né, eu realmente sou poderoso, né, tal. E aí caiu na conversa lá desse aqui, né? Portanto, o senhor deve sancionar esse decreto. Ele não pode ser mudado, porque segundo a lei dos persas e dos medos e dos persas, não pode ser revogado. Daniel assinou. Quando o Dario assinou, perdão, né? O rei Dario. Quando Daniel soube que o documento lhe havia assinado, ele voltou para casa. O que Daniel foi fazer, meus irmãos, em casa? Presta atenção. Se ele não podia pedir a Deus, porque o decreto, se ele falasse com Deus, teria para a cova dos leões. Ele vai e ora. E com a janela aberta, ele não tem medo, ele não é conivente com o erro ali, né? E 3 vezes os dias ele orava, dava graça diante de Deus, como era de costume, com a janela apontada para Jerusalém ainda por cima, né? Então os homens foram a casa de Daniel e contaram ele, óbvio. Daniel nunca abriria a mão da sua fé, ele não faz barganha, ele não faz negociata com a sua fé, né? E ali falaram para o rei: o senhor não falou, o senhor, que se em 30 dias alguém adorasse fizesse algum pedido a outro Deus, não fosse o Senhor, seria jogar na cova do leão? Falei, é isso mesmo. Então, pois é, né, rei? Sabe o Daniel, seu colega, amiguinho, parceiro, fechamento aí, que é dos exilados de Judá, não é? Fez pouco caso. E 3 vezes por dia ele faz sua oração. O rei ouviu isso e ficou triste, porque ele gostava do Daniel, entendia a mão de Deus em Daniel, decidiu livrar. Mas não pôde, porque o senhor não pode livrar Daniel, porque o senhor sancionou. É sua palavra. Se o senhor não cumprir a sua palavra, né, o senhor perde o seu reino aí. Então o rei não teve jeito, mandou que jogasse Daniel na cova do leão. Mas ele ainda disse para Daniel, né, o seu Deus a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi colocada uma pedra, selada ali com o próprio anel, né, dos homens, ninguém podia mexer naquela pedra. E o rei foi para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer a sua presença de instrumento de música, o sono fugiu dele. De manhã cedo ele vai à cova dos leões. Ele chama com voz triste, né? Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve conseguiu livrá-lo? E Daniel, imagino eu, de manhãzinha ali, gritou, né? Falou, que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse mal algum, porque foi considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel e não achou um ferimento de Daniel, né? E o rei deu uma ordem, e aqueles homens que armaram aquela lei foram jogados, ele e os filhos e as mulheres ainda, né? Lá na Babilônia era cruel, né? No caso aí, no Império Medo-Persa, né? E nem chegaram lá ao fundo, os leões já voaram e abocanharam lá todos e esmigalharam os ossos. O rei Dario, então, escreve, né? Mas no decreto aqui, eu vou ler um pouquinho esse decreto porque vale a pena. Porque ele é o Deus vivo que permanece com seu rei, falando, né? O rei Dario. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais de maravilha no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa, né? O Império Medo-Persa era dividido. Então, me parece que ele fica 2 anos depois ainda vivo nesse reinado do Ciro. Então, esse foi o capítulo 6. Nós vamos agora ao 7, né? E aí o 7 e o 8 são a visão dos 4 animais, né? E isso daí é importante a gente trazer, né, essa visão aqui. Deixa eu voltar a tentar mostrar aqui a figura da estátua, né? Para a gente poder trabalhar aqui a figura da estátua, porque ela vai nos ajudar aqui a entender aqui, né? Então, deixa eu tentar aqui trabalhar essa estátua um pouquinho aqui. Opa, né? Aqui. Então, nós vimos, né? Eu não estou conseguindo mostrar toda a tela para vocês aqui, eu não sei porquê, né?
Mas vou ampliar mais um tantinho aqui, então, porque tudo ao vivo, né? Aqui é terrível. Então, você tem aqui a Babilônia, o leão, né? Os medo-persas aqui, o carneiro e o urso. Na Grécia, o bode e o leopardo. E a Roma, o bode. E aí você tem a besta, né? Que é o animal mais pungente aí, não é? Em que ele vai trabalhar, então. Nós vamos ler o 7, e no 7 ele vai identificar o leão, o urso, o leopardo, né? E no 8 o carneiro, o bode, e vai trabalhar a questão também da besta, né? Isso para que a gente possa entender o texto. O texto ele é longo, eu quero que você leia, né? E isso para nós é importante, que a sua leitura aqui, então. Então, vou fazer algumas introduções, separar alguns versículos para que possamos, então, e alguns destaques nessa passagem aí, né, dos 4 animais. Então, vamos lá. No primeiro ano do reinado de Belsassar, rei da Babilônia, né, a gente volta um pouquinho. O Daniel, nesse momento, ele vai e volta, né, na linha cronológica. Ele não está preocupado com o tempo cronológico, mas com os momentos, né? O grego usa muito a palavra kairos, tempo, oportunidade, momento, situação. No primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho. E visões se passaram diante dos seus olhos quando ele estava deitado em sua cama, escreveu um sonho e fez um resumo, né? E ele diz, então, estava olhando, e durante a minha visão da noite, eis que 4 ventos do céu agitavam um grande mar. 4 animais grandes subiam do mar, né? Diferente um do outro. O primeiro era o leão, né? E ele fala, então, o segundo era semelhante a um urso, né? Depois o leopardo. E o quarto animal, aí ele vai dizer que esse quarto animal, terrível, espantoso, muito forte, tinha grandes dentes de ferro, era diferente e tinha 10 chifres. E aí aqui o texto já faz a ligação com Apocalipse 12, 13, 13 e 1. Então, há uma junção aqui do futuro. É o mesmo Deus revelando. Revela para Daniel de uma forma e revela para João de uma outra forma também aqui, né? São os governantes. E isso ele vai explicar, então. São os grandes governantes, os grandes impérios. E esse último, né? Muitos associaram a questão do anticristo, né? Da figura que há de governar o mundo. Veja, o mundo hoje vive numa doença. Pela primeira vez, todos os continentes praticamente estão no mesmo ambiente de doença, em busca de um tratamento, né? Pode algum grau menor, algum grau maior. Então, guerras, dificuldades, né? Qualquer coisa tem briga, tem quebra-quebra. E aí o que acontece? Ter alguém que vai trazer a paz vai ser respeitado. Paz entre aspas, vai conseguir controlar. Mas eu penso de que o mais lógico é a compra, né? É poder comprar. Então, hoje nós estamos com o celular, né? E aí o celular, tudo é pelo celular, tem agora o Pix, né? Então, quem não tiver por algum problema, sai uma lei, olha, né? Só vai poder ter conta em banco quem adorar ali, né, a figura do novo governante mundial. E aí eu não vou. Então eu não vou poder ter conta. Vou viver como, né? E aí as pessoas, por medo, vão ter que adorar, porque elas querem, né? Vão olhar para a família, e aquela pressão econômica ela é muito forte, né? Desde que aceite a religião do país dominante, né? Então ele fala sobre os chifres, né? E ali ele então vai falar aqui que eram chifres que havia olhos do ser humano. Assusta no primeiro momento para a gente de hoje, mas para aquele tempo, o judeu que lia isso, ele vibrava com isso. Nós vamos vencer, porque está contando a história que ele conhece bem e da vitória também. E aí ele vai falar do ancião de dias, né? Uma visão importante, Daniel. Aí você pode acompanhar aí a visão, né, do ancião de dias. A roupa era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, rodas de fogo ardente. Um rio de fogo saía dele. E milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalado na sessão do tribunal, foram abertos livros. Uma referência também a Apocalipse 20 ali, né? Continuei olhando, né?
e vi que o animal que foi morto estava entregue para ser queimado. Quanto os animais foram tirados do domínio, mas lhe foi dado prolongação de vida por um prazo e tempo, né? E ele olhando, então, viu esse ancião de dias, né? E vai falar, quem seria esse ancião de dias, né? Senão Jesus, né? Seu domínio é o domínio eterno, não passará, o seu reino jamais será destruído, né? O judeu entendia isso. Eu, Daniel, fiquei alarmado, as visões que passaram nos meus olhos me perturbaram. Então me dirigi, né? E é interessante porque João também vai se dirigir a alguém, né? Lá em Apocalipse. A gente vai ler Apocalipse, né? Em março do ano que vem. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. E ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas, né? Esses 4 animais, que são 4, esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todos sempre de eternidade e eternidade. E aí então Daniel diz, eu tive desejo de saber do 4º animal, era diferente dos outros, terrível, dentes de ferro, garras de bronze, devorava tudo, né? Também quis saber sobre os 10 chifres e tudo, né? E aí quando eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos. Olha, Apocalipse 13:7 é uma referência a essa visão, né? E até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, né? E diz assim, aí ele falou, o 4º animal será um 4º reino na terra, que será diferente de todos os outros, devorará a terra e a pisará com os pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, também está lá em Apocalipse, que se levantarão daquele rei. Depois dele se levantará outro rei, depois dos 10, que será semelhante, diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Né? Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, tentará mudar o tempo e a lei. Os santos serão entregues nas mãos dele, são os servos de Deus, por um tempo, tempos e metade de um tempo. A gente não entende essa nomenclatura, né? Mas também está lá em Apocalipse também. Alguns acham que são 3 anos e meio ali. Depois será instalada a sessão do tribunal, né? Para tirar do domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Né? E ele fala, então, que o reino desse ancião de dias, que vai destruir o 4º rei, né? Será um reino eterno, todos servirão. E Daniel ele diz o seguinte, quanto a mim, aqui termina a explicação, quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas em meu coração, né? Porque Daniel estava imaginando ali o fim. E ele vai contar uma outra narrativa, uma outra visão que ele teve, né? No 3º ano do reinado de Belsassar, eu tive uma visão e aconteceu semelhante, né? Parecia que eu estava em Suzã, né? Que fica na província de Elão, estava junto ao rio Ulai. Levantei e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres, né? Um mais comprido do que o outro, e o mais comprido apareceu por último, dava chifradas para o oeste, para o sul, né? Ele se engrandeceu. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Imagine você vendo essas... Tenta imaginar isso aí, você também não ficaria preocupado? Ele foi na direção do carneiro, que tinha os 2 chifres, que eu tinha visto, correu diante dele com seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou, né? E chegou perto do carneiro, e enfurecido contra ele, ele atacou e quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão, e o pisou, né? E nada pudesse livrar. O bode se engrandeceu cada vez mais. Porém, quando estava no auge do seu poder, seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. Né? E ali, então, ele vai dizer que saiu os chifres, vão se dividir, né, em 4, tá bom? Já eu sou professor de história, eu conheço essa história, né? É uma profecia do reino lá da frente, lá da Macedônia, tá bom? Mas já a gente vai entrar lá. Ele se engrandeceu, né? E aqui ele faz... Eu acho que o bom da Bíblia é o seguinte, a profecia ela está falando do futuro, ela fala do presente, futuro e presente ao mesmo tempo. É o que já é e o que está sendo. Então, isso é muito importante. E, né, ele vai se engrandecer muito, né? Chegou a desafiar o príncipe do exército, tirou o sacrifício,
Isso aconteceu com Antíoco Epifânio, que ele entra no templo de Jerusalém e sacrifica um porco no altar do templo, né? Mas também vai acontecer lá na frente também, porque a profecia ela tem isso, ela tem o agora e vai acontecer ainda. Então o exército foi entregue, né? E lançou por terra a verdade. E aí, até quando vai durar a visão do sacrifício, né? Diário suprimido a transgressão. Aliás, aqui tem uma passagem aqui, deixa eu ver se está aqui. Não está ainda não. Né? Depois eu tive a visão. Depois de ter a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha a aparência de um homem. Gabriel, explique a visão aí. Olha o anjo Gabriel aí, gente. Está sempre em todas, né? E ele falou, filho do homem, você precisa entender que essa visão se refere ao tempo do fim. E quando ele estava falando, eu caí, né? Com o meu rosto ali, ele tocou, me levantou. Porque Deus, quando fala com a gente, não quer a gente cair, não quer levantar a gente, né? Porém, ele me tocou e me pôs em pé. Eu vou acontecer. Eu vou falar para você. E agora ele vai dar nomes. Isso é importante na história e na profecia. Os 2 chifres, o carneiro, são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande, entre seus olhos, é o primeiro rei. No caso aqui, Alexandre, né? Esse que é o meu nome. Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que é o rei da Macedônia ou da Grécia. Né? O fato do chifre ter sido quebrado é porque ele vai morrer. E o reino dele ele não tinha filhos, vai ser dividido entre os seus 4 generais, né? Ali. E vai se espalhar, então, a questão dos 4 generais em 4 regiões do Império Macedônio, do Império Grego aqui, né? E ali, então, vai ser ali essa discussão. 4 reinos se levantarão, mas não com força igual ao que tinha. Quando se aproximar o fim desses reinos, as tradições tiverem chegado, mas surgirá um rei cruel e mestre em intriga. Então, haverá um outro rei, né? Ele está lá na frente e eles entendiam bem isso, né? Um governante mundial. A gente não tem, né? E deve passar a ter em breve um governante mundial para tentar resolver os problemas de saúde, de desemprego, de fome, né? Todo um discurso aí que a gente vai ouvir muito aí, né? E ele vai então fazer, então, vai ter poderes, inclusive, né? E isso vai ser algo que vai chamar a atenção, né? E aí ele fala da visão. E aí Daniel fica ali, né? Eu fiquei doente, enfraqueci, fiquei doente durante vários dias, me levantei e fiquei ali bem empolgado, bem preocupado ali. Amanhã nós vamos continuar com essas visões, né? Aliás, amanhã terminamos, né, o livro de Daniel. Deixa eu repetir o que eu já disse. Literatura apocalíptica, ela tem que chamar a atenção pelas figuras de linguagem. E ela fala de um futuro que tem aplicações no tempo presente. É uma questão do tempo, é complicado, né? Mas elas são literaturas de esperança. De que haverão tempos difíceis, e nós vivemos tempos difíceis, e haverá tempos de vitória. E esse tempo de vitória será maior e eterno. O sofrimento ele é um lapso de tempo. Ele está aqui, um espaço temporal. Né, um tempo calculado. Já a vitória dos santos, dos servos do Senhor, ela é eterna. O povo estava na Babilônia, depois do Império Medo-Persa, depois do Império Macedônio, depois do Império também Romano, né? Tinha esperança de libertação, mas isso só seria possível realmente através do poder de Deus. E nós vamos passar por dificuldades. Haverá um outro rei, né, um governante mundial, em breve, muito em breve, e vai querer então trazer a paz, trazer a saúde. Ele será adorado porque se não servi-lo, você não vai ter emprego, não vai ter o que comer, não vai ter onde morar, né? E aí vem a perseguição, a morte, por se rebelar contra ele. Na verdade, vai se rebelar contra as leis que vão ofender, não só a cristãos, não, né? Adoração a outros deuses. O monoteísmo não é só dos evangélicos ou cristãos. Os muçulmanos também são, né? Os judeus também são monoteístas. Então é possível que haja algumas afrontas aí. Que Deus a todos abençoe. Eu gosto muito da literatura apocalíptica porque eu sei o fim. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que Deus a todos abençoe. Né? Já são aí
8h10, passei um pouquinho. Mas ontem eu passei mais, né? Também estou celebrando, né? Que Deus a todos abençoe e continue sustentando a cada um de vocês. Um abraço mais uma vez à irmã Tânia Maia e à irmã Vitória. E vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento, pela tua palavra lida. Continua nos alimentando com a tua palavra, de tal forma que possamos vivê-la com alegria. Abençoe mais uma vez a irmã Tânia, a irmã Vitória, as famílias enlutadas, famílias preocupadas. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Só para terminar, nós vamos terminar com uma música. Deixa eu ver qual é a música. Qual é a música? Não tem isso, né? Ah, legal. Essa música aqui, ela é Brilho Celeste. Foi a irmã Fátima, né, que mandou. E ela fala... O cara gravou no violão cantando ali, né? Uma versão diferente aí, né? E uma Fátima Soares, tem que explicar, porque tem 3 Fátimas na igreja, né? Uma Fátima Soares me enviou pelo Facebook. Eu ia falar, agora eu esqueci. Bom, que Deus a todos abençoe, dê uma boa noite a todos vocês, né? E continue lendo a palavra de Deus. Sim, eu ia falar o seguinte. As pessoas ficam preocupadas com a questão do anticristo, né? Do fim do mundo, tribulação. Mas tem que estar preocupado em pregar o evangelho, gente. É isso a nossa preocupação. Quanto ao império do mal, ele vai ser derrotado, né? Nós podemos ser mortos, martirizados, mas não podemos deixar de pregar o evangelho. Então é tempo de se preparar. Tá bom, gente? Um abraço a todos e brilho celeste. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, canto louvores, pois Cristo é meu. Vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, canto louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita vai me guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, canto louvores, pois Cristo é meu.
celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, canto louvores, pois Cristo é meu.